Professor Dr. Sérgio Mariano Zuazzi, ele é médico anestesiologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Tem título superior em anestesia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, USP. O professor Dr. Sérgio, ele é uma liderança no Hospital das Clínicas aqui em Ribeirão Preto. Eu falo como diretor técnico do HC Criança e docente do Departamento de Cirurgia e Anatomia, que acompanha os trabalhos do professor Dr. Sérgio. Recentemente, ele foi somado ao grupo multiprofissional na área médica e de anestesia, no grupo multiprofissional especializado nos cuidados com gêmeos unidos, aqui do Hospital das Clínicas, que tem uma experiência exitosa, principalmente em craniópagos, além de somar à equipe do programa de manejo de cólon, que nós temos o privilégio de participar do grupo e da equipe do Dr. Sérgio. Comigo na moderação dessa reunião está a doutora Wellen Canezin. A doutora Wellen é da Comissão de Coloproctologia da CIP, tem rotinas com o professor Dr. Sérgio na prática cirúrgica pediátrica dos pacientes de um programa de manejo de colo. Eu queria encorajar a todos os participantes que tornem essa reunião o mais informal possível, do ponto de vista de compartilhar sua experiência, trazer as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas vivências naquilo que envolve práticas anestésicas na criança que necessita de tratamento cirúrgico e pediátrico. Todas e todos vocês são muito bem-vindos e, em nome da CIP, eu passo a palavra para o Dr. Sérgio. Aqui mais uma vez agradeço. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado, professor, pela honrosa introdução, pelo honroso convite aí vindo tanto em nome do senhor quanto da sociedade, né? Tenho certeza de que vocês estão fazendo um excelente trabalho e que quem ganha com isso, não só a medicina do Brasil, mas as crianças, né? Que é o nosso foco principal. Apesar de a gente ficar em lados opostos da barraca cirúrgica, a gente tem o mesmo motivo, eu acredito, né? E baseado nisso, eu acredito que o tema dessa aula é muito bem-vindo, muito interessante, né? Anestesia e cirurgia pediátrica. Longe de mim querer ensinar toda a anestesia pediátrica aqui nessa aula, né? São livros e mais livros, capítulos, mas quando recebi esse convite, eu procurei pensar é, o que eu gostaria que todos os meus cirurgiões pediátricos soubessem do meu trabalho, né? Porque vocês vão ver que tem coisas que são muito salutares, né? Eu sempre tive o conceito de que um bom cirurgião entende de anestesia e um bom anestesista entende de cirurgia. E quando você junta esse time aí, tem tudo para dar um grande trabalho e os maiores beneficiados mesmo serem as crianças. Vou aqui compartilhar minha tela e um momento. Enquanto o professor Dr. Sérgio compartilha sua tela, eu queria dar as boas-vindas aos participantes de Angola, que são assíduos, tanto cirurgiões pediátricos e também residentes de Angola, que participam ativamente da nossa reunião e estão presentes aqui no grupo de participantes. Agradecer a presença do professor José Carnevale, que é diretor da CIP, e toda vez que se fala na história da cirurgia pediátrica, é mandatório citar o professor José Carnevale pela sua trajetória na especialidade. E também agradecer ao Dr. Cássio Fontes, que está participando, que representa os cirurgiões pediátricos na sua maioria em termos de atuação profissional. É o cirurgião pediátrico de campo com experiência, que atende cirurgia pediátrica na sua totalidade, naquele que é o espectro da nossa especialidade, e também está sempre prestigiando as atividades de educação continuada e participando de forma ativa da CIP. Eu passo a palavra ao professor Dr. Sérgio para iniciar a conferência e encorajo todos vocês a uma discussão profícua e calorosa e de experiência compartilhada, e agradeço também a doutora Wellen por estar na moderação. Muito obrigado, doutor Sérgio, a plenária do senhor.
Perfeito, muito obrigado. Consegue ver minha tela certinho, compartilhada? Sim, ouvimos bem e compartilhamos da sua tela. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Bom, boa noite, gente. Então, vamos aproveitar ao máximo o nosso precioso tempo aí. Aposto que todo mundo teve uma jornada de trabalho bem proveitosa aí durante o dia. Então, em suma, o objetivo da aula, né, é trazer um melhor atendimento às nossas crianças, né, seja como cirurgião, ou seja como anestesista. Mas, em termos práticos aqui, que não pode faltar, o objetivo da nossa aula seria discutir os cuidados compartilhados nessa interface cirúrgico-anestésica da jornada perioperatória do paciente pediátrico. Por que que eu falo perioperatória? Porque às vezes a gente fica muito focado em técnica anestésica, o intraoperatório, mas a gente não pode se esquecer de que é todo um perioperatório mesmo, o pré, o intra e o pós. Então, como eu havia comentado com os senhores anteriormente na minha introdução, eu pensei em tópicos que são interessantes que todo mundo da equipe cirúrgico-anestésica dominasse para que pudesse haver um atendimento mais completo, e adequado ao paciente, né? Então, no pré-operatório, abordar o jejum, né? Os exames pré-operatórios a serem solicitados, a realização ou não de pré-medicação, a entrada dos pais na sala cirúrgica, né? A relação entre a infecção de vias aéreas superiores e anestesia. Eu tenho certeza que todos esses temas saltam aos olhos de um cirurgião pediátrico, de um anestesista pediátrico, porque são a nossa rotina, são problemas diários que nos incomodam ou, na verdade, podem ser uma solução a depender de como a gente manejá-los, né? No intraoperatório, as técnicas anestésicas, a questão de transfundir ou não o seu paciente, né, que muitas das vezes é um debate já mais bem estabelecido no adulto, mas e na população pediátrica? Eu sinto, né, e aí eu abro para que todo mundo possa compartilhar ao final de uma discussão proveitosa, eu sinto que às vezes a gente fica um pouco na penumbra no tocante à população pediátrica, né? Porque muitas vezes a gente não tem estudos tão bem definidos para vários contextos como na população adulta. Já no pós-operatório, né? Temas importantes são se o pós-operatório vai ser feito uma recuperação pós-anestésica, em observação, entre aspas, mais simples, ou vai para um centro de terapia intensiva, né, pediátrico ou neonatal. A questão da cirurgia ambulatorial, quais seriam os pré-requisitos, condições, para que muitas das vezes não haja um embate. Eu acredito que todos esses tópicos daqui não precisa ser um embate entre o anestesista e o cirurgião, por exemplo, o anestesista quer suspender. Não, eu acredito que justamente tem de haver um consenso, um esforço para que o paciente seja atendido da maneira mais segura possível e que, se em algum desses pontos aqui do perioperatório houver questões críticas, seja um consenso de ambos os lados da barraca, das condutas, dos manejos e dos desfechos, né? Então, aqui entra a figura do anestesista pediátrico. Não tem como falar de anestesia pediátrica sem, às vezes, essa figura do anestesista pediátrico. Não necessariamente existe uma certificação para isso no nosso país, mas muitas das vezes alguém acaba ficando mais nos casos, ou tem mais familiaridade, ou a equipe cirúrgica às vezes prefere, olha, se puder ser o fulano, tal dia, tem um caso mais difícil. No fundo, o que que isso quer dizer? Isso já foi estudado, na verdade, né? Depois eu vou destacar esse trabalho, né? Que é um trabalho europeu, mas ele traz que em crianças, né? De um mês de vida até o um ano de vida, a chance de parada cardíaca foi 4 vezes maior do que o grupo de um ano de vida a 5 anos de vida. E que, se você pegar nos neonatos, né, até um mês de vida, em vez de ser 4 vezes a maior chance de parada cardiocirculatória, respiratória no perioperatório, foram 9 vezes mais, né? Por outro lado, eu trago essa outra informação, que é desse mesmo estudo, que ele traz que o anestesista pediátrico ou com experiência pediátrica, ele é um fator protetor para essas paradas cardíacas, para esses eventos adversos, sejam cardiovasculares ou respiratórios, de maneira que
Eles até tornaram matemático isso, né? Eu achei interessante. Para cada ano de experiência do anestesista pediátrico, você tem um decréscimo de 2% no risco de eventos adversos. Se eu não me engano, é, 2% em cardiovascular e 1% em respiratório, ou vice-versa. Mas resumo da ópera. A mensagem que eu quero passar é: o anestesista pediátrico ele pode sim mudar de desfecho, né? E esse aqui é o trabalho chamado Apricot, talvez alguns de vocês já conheçam. É um trabalho recente, se não me engano, 2022 ou 24, que ele avaliou várias crianças em vários contextos perioperatórios, em 261 hospitais na Europa e fez conexões de causalidade e risco, daí que foram trazidos esses dados, né? Em suma, anestesistas com experiência mudam de desfecho, né? Mas o que é um anestesista experiente? Se a gente for ver alguns boards de credenciamento aí, principalmente nos Estados Unidos, que isso já é um pouco mais bem estabelecido, um anestesista pediátrico, ele pode se dizer como tal, quando ele realiza cerca de 100 a 200 casos de anestesia em crianças de 1 a 10 anos por ano, ou seja, 100 a 200 casos de crianças de 1 a 10 anos no ano, e pelo menos uma criança abaixo de 1 ano de idade por mês. Isso já te conferiria um caráter de anestesista com experiência, né? Em vez de ser um anestesista eventual ou casual, como esses trabalhos trazem, né? Mas no frigir dos ovos, não é sempre que a gente tem esse profissional, né, disponível em todos os centros, em todos os contextos. Às vezes tem algum problema com o anestesista que está mais fidelizado à equipe, aí tem-se de buscar alternativas ou outros colegas, né? É, e o que que isso quer dizer? Às vezes você pode não ter esse anestesista experiente, às vezes ele pode não existir. Mas a mensagem que, se no final dessa aula a gente sair com isso bem consolidado, eu fico satisfeito e eu acho que a gente vai seguir em frente crescendo exponencialmente, é que os cuidados perioperatórios são compartilhados. O cirurgião pode e deve realizá-los também, né? Então, vamos então agora dar um enfoque naqueles pontos críticos do perioperatório, né? Na verdade, eu trouxe esse slide aqui de alguns exemplos de como a anestesia pode influenciar nas cirurgias diretamente, né? Se você pegar os livros, textos de anestesia pediátrica, os capítulos de anestesia regional, eles trazem que, por exemplo, cirurgias de hipospádia, na questão da urologia pediátrica, toda vez que você realiza um bloqueio caudal, que é uma peridural caudal, né, que vocês devem ter mais vivência disso do que o cirurgião não pediátrico, né, porque isso é muito realizado na pediatria, toda vez que faz um bloqueio caudal, num contexto de hipospádia, a vasodilatação dessa região gera um aumento de edema que foi relacionado com o aumento de deiscências nas anastomoses, nas suturas ali das correções da hipospádia. Muitas das vezes acabando por piorar o desfecho da cirurgia, levando a reabordagens, por exemplo, né? Tudo bem que isso tem sido um pouquinho contestado hoje na literatura mais recente, mas o que é trazido nos livros é isso. E existe um sentido fisiológico atrás disso, né? Outra questão, por exemplo, às vezes você vai fazer uma cirurgia de hérnia umbilical simples e por alguma ocasião foi realizado um bloqueio caudal. Uma excelente técnica, a criança vai ficar muito bem protegida do ponto de vista álgico. Se você associar alguma hipnose, vai ser uma anestesia perfeita. Mas eu quero aqui trazer à luz um questionamento. E na recuperação pós-anestésica? Será que o bloqueio dessas fibras sacrais não vai dar uma retenção urinária, que também pode ser incômoda? Será que se você fizer 5 hérnias umbilicais com 5 caudais e essas crianças tiverem retenção urinária, sua recuperação pós-anestésica não vai travar, você não vai conseguir dar alta para esses pacientes em regime ambulatorial e você pode acabar se atrapalhando? Não estou aqui demonizando nenhuma técnica, só estou trazendo pontos para realmente que a gente comece a pensar num processo como um todo. Assim como eu tenho que estar preocupado com o que o cirurgião está fazendo, é muito salutar que vocês estejam preocupados com o que o anestesista está fazendo, né? Porque, de novo, o objetivo é o mesmo.
Bom, técnicas anestésicas versus eventos respiratórios. Eu vou até demonstrar depois, em scores já estabelecidos, que a depender de qual dispositivo de via aérea você utilizar, se é uma cânula de Guedel, se é uma máscara laríngea, ou se é um tubo endotraqueal, você pode duplicar, triplicar o risco de eventos adversos respiratórios, né? Então, isso pode entrar em conta, por exemplo, se você tem uma criancinha que está um pouco resfriada, em vez de entubar ela, a gente não pode colocar uma guedel com uma máscara facial que você diminui o risco de evento respiratório, de um laringoespasmo, um broncoespasmo? Bom, e é claro, um exemplo mais esdrúxulo, né? Um paciente que tem uma distrofia muscular, se você for usar um anestésico inalatório, você pode deflagrar rabdomiólise, hipercalemia, arritmias malignas, né? Em suma, são vários elementos aqui que, no frigir dos ovos, saber da anestesia vai ser muito benéfico. Agora vamos para os tópicos em si, né? No pré-operatório, começando do jejum. Destacar aqui a questão do protocolo clássico, né? Que a gente aplica para toda a população. Praticamente desde o momento que nasceu até os 120 anos de idade. Líquido sem resíduos, 2 horas, né? Aqui só destacar gelatina, Gatorade, água de coco, café, chá sem açúcar, todos eles entrariam aqui. 2 horas, leite materno 4 horas, fórmulas 6 horas e todos os demais alimentos 8 horas, né? Isso por muito tempo foi utilizado e continua sendo utilizado, né? Muitas das vezes é, tudo se generaliza a 8 horas, né? Para ser mais fácil de explicar, às vezes para uma população que pode ser mais difícil de entender mesmo. Então, é muita informação no perioperatório, né? Só que isso tem sido revisto por uma série de fatores. Um, porque esses tempos quase nunca são respeitados, né? Você fala para a mãe do paciente, ó, pode comer até 8 horas antes da cirurgia. Aí a cirurgia estava marcada para 7, a cirurgia atrasou, teve uma complicação, entrou uma urgência. Quando você vai ver, a criança está fazendo hipoglicemia com 12 horas de jejum, 14 horas de jejum, né? Às vezes não seria necessário, na verdade é deletério. Vou trazer depois até uma literatura abordando no que isso impacta no perioperatório das crianças. Hoje em dia, né, e quem tem sido mais vanguardista nisso é a anestesia europeia, tem se trazido esse protocolo, que eu destaquei também a linha direita, que os líquidos sem resíduos seriam 1 hora, o leite materno 3 horas e todos os demais 6 horas, baseados no quê? Em exames de imagem, né, que avaliam o conteúdo gástrico e o esvaziamento, baseado em aspirações de sondas também, que eles quantificam o conteúdo gástrico, e também isso se ancora muito no fato de que, de novo, às vezes você fala para o paciente, ó, bebe a água até 1 hora antes da cirurgia, mas muitas das vezes, isso já está em literatura também, eles acabam ficando muito mais tempo do que o orientado, pela logística mesmo do hospital. Tanto é que eu coloquei até ali o asterisco, alguns protocolos mais, eu diria, ousados até, trazem que você pode liberar a ingesta de água até a hora de entrar para o bloco cirúrgico, porque eles consideram que todo esse tempo burocrático de entrada do centro cirúrgico, né, fazem todos os checklists, troca de roupa, espera chamar para a sala, espera a indução, isso já por si só cumpriria essa 1 hora, né? Eu não sei muito bem se eu aplicaria isso, né? E existem contextos que ele não deve ser aplicado, mas isso deve gerar um questionamento para a gente. Será que a gente pode otimizar? Será que a gente pode melhorar em alguma coisa? A gente não precisa ser necessariamente o que era antes e nem ser tão vanguardista como se traz, às vezes, liberando até a hora de entrar para o bloco cirúrgico. Mas essa preocupação tem que estar na nossa mente. Aqui o artigo que eu trouxe, né? Essa preocupação tem que estar na nossa mente. E esses seriam os volumes que você pode autorizar as crianças de tomar até 1 hora antes, né? 3 ml por quilos de líquido sem resíduos, né? Para as crianças menores, 55 ml de 1 a 5 anos, 140 ml de 6 a 12 anos. Depois eu vou oferecer os slides para que o professor possa compartilhar para os inscritos. Então, não se apeguem muito a ficar anotando fórmulas, números. O importante daqui é a essência. Bom, e o jejum?
Já expliquei como, agora eu quero explicar o porquê abreviar, né? Uma criança em jejum, vocês sabem, fica muito irritada, né? A resposta endocrino-metabólica ao trauma, ela é piorada, né? Você gera um catabolismo, corpos cetônicos, você gera desglicemias, né? Porque vai fazer hipoglicemia. Você gera, inclusive, hipotensão. Uma criança com jejum inadequado, aí eu trouxe até esse artigo da Pediatric Anesthesia, elas são crianças que tendem a fazer hipotensão insignificativa, ou seja, abaixo do percentil 5 de pressão arterial sistólica, após indução. Única e exclusivamente porque elas estavam em jejum em tempo inadequado. Elas estavam desidratadas, elas estavam hipoglicêmicas, né? E, é claro, as iatrogenias de intervenção. É, Todo ano, ou pelo menos a cada semestre, sempre se escuta uma história de uma criança que chegou hipoglicêmica, foi se corrigir, e aí corrigiu em excesso, e aí a glicemia vai para 400, que também é deletério, aí tem que fazer insulinoterapia. Nisso, os níveis de potássio séricos ficam uma loucura, né? Isso gera mais morbidade, ao atendimento da criança. Então, olha quantas coisas a gente se prejudica só por simplesmente não se organizar no jejum, em qualquer um dos protocolos que seja. É só não exagerar. Bom, e jejum para quem? Todo mundo, mas existem exceções, por óbvio, né? Hoje em dia, né, infelizmente, a gente tem esse contexto da obesidade na infância, eles são um grupo de risco para retardo de esvaziamento gástrico, de refluxo gastroesofágico descompensadas, diabetes mellitus, seja tipo 1, tipo 2, descompensadas também, porque gera uma desautonomia e retardo do desvazamento gástrico, né? Pacientes com hérnia de hiato, pacientes usuários de opioide. Poxa, mas uma criança usuária de opioide, eu diria que realmente é um contexto mais raro, mas às vezes uma criança oncológica, né, que está fazendo o acompanhamento nesse sentido, ela pode estar em uso de opioide sim. E o opioide não gera só aquela constipação clássica, mas ela pode gerar um retardo de esvaziamento gástrico, né? Coloquei para ilustrar uma imagem de ecografia, né, transabdominal, né, do antro gástrico, né, que você vê à esquerda, na figura A, abaixo do lobo esquerdo do fígado, ali o antro fechadinho, com dimensões adequadas, sem sombra acústica, sem esse aspecto de céu estrelado, que é a imagem da direita, que se refere a líquido com gases, né? Isso às vezes, para o anestesista, é um recurso, né, em zonas cinzentas e duvidosas, de você ter segurança do seu paciente estar com o estômago cheio ou não. Então, às vezes, aquela criança não colaborativa, aqueles pais que são mal informantes, dei só um copinho de água, você pode checar por aqui também. Não que isso deva mudar completamente a sua conduta, né, baseada única e exclusivamente no exame de imagem, mas pode ser um recurso que vem sendo muito, muito estudado e empregado hoje em dia, é uma tendência. Bom, com relação aos jejuns pré-operatórios, aqui eu acredito que a palavra da vez seja bom senso, né? Quando você vai atrás da literatura, dos livros base, basicamente eles precisam saber quem é o paciente e qual é a cirurgia. E faz sentido, né? Para que a gente discrimine quais exames a gente vai solicitar. Então, o paciente saudável, né? Asa 1, que vai fazer uma cirurgia pequena, não precisa de nenhum exame, não precisa de hemograma completo, função renal, função coagulatória, né? Por outro lado, um paciente asa 1 que, por sua vez, vai fazer uma cirurgia de maior porte, uma cirurgia abdominal complexa, uma neurocirurgia, às vezes é de bom tom que você colete pelo menos um hemograma completo para você saber o nível hematimétrico, uma função renal para você ter uma noção se algum sistema não foi acometido por essa doença grave que ele pode ter, que leva a uma cirurgia de maior porte, né? Para você poder ter esse cuidado. E basicamente fica essa tabela mesmo. Óbvio que existem situações peculiares, né? Às vezes uma cirurgia vai precisar de um raio-x para você ver questões cardíacas, pulmonares, abdominais. Outra cirurgia vai precisar de um ecocardiograma, mas aqui é o pré-operatório mesmo, mais direcionado para o que o anestesista precisa. Com relação à medicação pré-anestésica, né? Ela é muito salutar, e aqui eu falo um pouquinho da nossa vivência aqui, né? A gente faz muitas crianças
para lavagem intestinal, dilatação anal, vários procedimentos coloproctológicos, são crianças que elas sempre retornam, né? Então, no meu ponto de vista, e é o que a literatura também traz, é muito benéfico, às vezes, aplicar esses protocolos de medicação pré-anestésica nessas crianças. Por quê? São crianças que às vezes podem ser traumatizadas, cada vez a bola de neve fica maior, é um incômodo maior. Tem crianças que às vezes não conseguem nem mais chegar na frente do hospital, que já gera muito incômodo, muita ansiedade, muito transtorno, né? Então, às vezes, uma estratégia para você evitar e superar isso é você fazer uma medicação pré-anestésica, né? Algumas delas, inclusive, têm propriedades de amnésia, que elas são benéficas, né? Como eu vou discorrer ali na frente. Mas a questão aqui é mais quando não fazer, né? Então, às vezes, uma criança que esteja com sintomas de infecção de vias aéreas, crianças que tenham pneumopatias moderadas a graves, crianças que tenham síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, né? Embora não seja um diagnóstico tão habitual nessa idade, ele pode existir sim. E, por óbvio, também crianças com estômago cheio, abdômen agudo, essas questões. Não é interessante que você faça essas medicações pré-anestésicas porque o risco é maior do que o benefício, né? E se você optar por fazer, quais seriam as estratégias? Eu trouxe aqui essas quatro medicações, que seriam as mais empregadas. Destaquei aqui em vermelho as vias mais vantajosas, né? O mais famoso, assim, eu acredito, na prática clínica, seria esse midazolam via oral. Existem formulações, inclusive, de sabor pirulito, que as crianças adoram. Você pode fazer a posologia em si, não sei se é o momento de a gente falar aqui, a gente pode discutir no pós-aula, mas são medicações que em 30 a 45 minutos você pode ter uma criança completamente colaborativa, se não dormindo tranquilamente, e a depender se você incorporar o midazolam com amnésia, não vai se lembrar de nada disso. Olha que perfeito, né? Mas, de novo, existe um preço a se pagar por isso. Que seja financeiro, mas você tem que levar em conta também. Será que meu procedimento é muito rápido e isso vai atrasar o despertar? A depender da escolha de medicações e da dose que eu fizer, esse paciente vai demorar muito para ter uma alta pós-anestésica na recuperação? Tudo isso tem que entrar na sua conta, né? É uma escolha de bom senso, risco versus benefício e logística e eficiência, né? Bom, a ketamina, eu deixo aqui um parênteses que ela é muito interessante mesmo em pacientes agitados, principalmente no espectro autista, que eles sejam um pouco mais enérgicos, agitados, ou porque por vezes estejam até mais agressivos. A ketamina IM, ela é salutar, porque as outras medicações, elas vão demorar um pouquinho mais para agir. Ketamina IM, a depender da dose que você faz, em poucos minutos mesmo, você já consegue controlar e contornar a situação, tá bom? Então fica aqui esse nosso arsenal, e eu acho que é muito vantajoso. Entrada dos pais na sala. Quando a gente vai ver a literatura em si, e de um primeiro momento isso pode pegar a gente um pouco de surpresa, eles trazem que o benefício é incerto em uma parte considerável dos estudos, mas a gente passa a entender, e quem já teve essas experiências entende completamente que, na verdade, é um binômio. Os pais estão entrando para tranquilizar os filhos, mas os pais têm que ser tranquilos também. Os pais, eles podem fazer tudo ser muito pior às vezes, se eles estiverem muito ansiosos, eles podem ser uma pessoa a mais para você cuidar. Então, resumo da ópera eu acredito que isso tem que ser um protocolo, tem que ter tudo muito bem definido, porque o que não pode acontecer, por exemplo, um pai ansioso já deixa a criança ansiosa, a gente começa a indução, às vezes a criança tem aquela agitação inicial, o pai já desespera, e o que era para ser uma ferramenta de auxílio gera mais transtorno, né? Então, protocolos são salutares. Olha, o pai vai entrar de tal jeito, vai ficar única e exclusivamente até o momento da indução, vai dar um beijinho. Alguém, uma pessoa já designada, vai acompanhar o pai de volta para a recepção, para que ele não se perca, e a gente prossegue aos cuidados, né? Eu acho que é por aí o caminho.
E quanto mais informação aos pais, melhor. Então, ó, explicar, ô papai, a gente vai botar a máscarazinha aqui, já que seu filho não quer a agulha, mas ele pode agitar, né? Os halogenados, os gases anestésicos, muitas das vezes eles podem gerar uma certa agitação antes da entrada do plano anestésico, né? Depois vocês passem a perceber. E isso é bom que os pais saibam de antemão, né? Porque eles não são pegos de surpresa, eles não acham que está algo de errado fugindo do controle. Não, tá tudo certo, tudo sob controle, né? E só ressaltando aqui que crianças muito pequenas, né, adolescentes, por mais que entrem no rol de anestesia pediátrica, às vezes você pode abrir mão dessa entrada dos pais, claro, a depender da real necessidade de cada caso, né? Porque não existe essa ansiedade de separação mais. É, e basicamente isso sobre esse tópico. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Alguém quer fazer uma pergunta? Não, beleza, vamos prosseguir. Com relação a infecções de vias aéreas e anestesia. Esse aqui é um ponto crítico, né? E os fluxogramas mais modernos que versam sobre isso, eles trazem um pouco mais de luz sobre o que uma vez já foi bem sombrio, ao ponto de que alguns colegas, se vê um catarrinho no nariz, já não vai anestesiar, vai suspender. E bom, a gente consegue já separar um pouquinho mais o joio do trigo e, de novo, o foco é em beneficiar o doente. Então, em quais situações a gente está expondo o doente a um risco maior do que o benefício, né? E o fluxograma, ele basicamente, né, depois a gente vai perpassar por ele em conjunto, mas ele vai precisar de saber quem é a criança, quem é o anestesista, qual é a cirurgia e se há retaguarda ou não, né, para esse procedimento anestésico. E eu vou dar um enfoque maior ao gráfico nesse próximo slide, porque vocês podem ver aí o esqueleto principal são essas três caixas, né, verde, amarelo e vermelho, que eles falam de IVAS leve, né, Upper Respiratory Tract Infection, né? Então, uma IVAS leve, uma IVAS moderada e uma IVAS severa. E basicamente, ele te traz sinais e sintomas clínicos para que você, no seu exame físico, na sua anamnese, você consiga discriminar qual criança está em qual dessas caixas, né? Que aí, a partir disso, você consegue tomar uma conduta baseada em quem é o anestesista e qual é a cirurgia. Então, uma criança com uma secreção hialina, às vezes uma tosse seca, vocês podem ver que está ali na caixa verde, é uma IVAS leve. Se você for seguir o fluxograma, eles sugerem, às vezes, uma pré-medicação com 4 puffs de salbutamol, né, com espaçador ali, por exemplo, e que você poderia prosseguir com anestesia, né? No outro lado, né, vou pular o amarelo. No vermelho, no IVAS grave, você tem uma criança letárgica, uma criança com pneumonia, uma criança com febre, né, uma tosse extremamente carregada, purulenta. Aí não. Aí você tem que pesar, né? A não ser que seja um contexto de emergência, essa criança tem que entrar, tá com um abscesso, um empiema, pneumotórax. É, vamos dar um passo para trás e reavaliar. A gente pode otimizar essa criança? A gente precisa mesmo expor ela a ter um risco de broncoespasmo severo, de dessaturação, porque as funções pulmonares elas estão inadequadas, né? É, a gente precisa mesmo expor ela nesse momento? Geralmente não. Então a gente adia. Quanto tempo? Umas 2, 4 semanas de resolução dos sintomas é o adequado, né? E a grande questão é que a gente fica um pouco de calça curta, né? Esses benditos casos do meio, essa zona cinzenta, a IVAS moderada, né? E é aqui que a gente começa a ter de voltar para o bom e velho bom senso. Eu brinco com os residentes que a anestesia é bom senso, não tem como. É, quem é seu anestesista? É o anestesista experiente? É o anestesista pediátrico? Né? Ou não? É alguém que você não conhece? Ou alguém que você sabe que não tem um trato muito bom para crianças? Qual que é a cirurgia? É, é uma cantoplastia na unha do pé? É um dedo supranumerário simples?
ou é uma cirurgia de fenda palatina, que é na via aérea, ou é uma cirurgia de úvulo-palotoplastia, que é na via aérea. Você vai edemaciar essa via que já está inflamada, infectada, vai fazer uma amigdalectomia nessa criança. Bom, tudo isso tem que entrar na conta, né? Aí, vamos supor, então, por exemplo, eu tô com anestesista bom, a cirurgia é uma amigdalectomia, mas vamos fazer, tá com infecção de respiração, infecção respiratória de repetição. E aí você pode, por exemplo, ancorar no fato, ó, existe um leito de retaguarda, se essa criança fizer um broncoespasmo severo, às vezes refratário, se ela tiver uma parada cardiorrespiratória por uma hipóxia, eu vou ter um leito de CTI de retaguarda para ela? Se sim, você já fica um pouco mais tranquilo, né? Se é que dá para ficar tranquilo, mas se não, já fala um pouquinho contra, né, essa situação. Resumo da ópera. É, nesses casos intermediários, bom senso. Nos outros, a gente já fica mais tranquilo e é só seguir o protocolo. Aqui eu trago esse Codes Score. é, Ele é muito utilizado na anestesia, né? Do inglês, eles fazem até uma brincadeira com resfriados, né? Code, que basicamente eles vão fazer 5 perguntas, né? E eles vão te ajudar a entender qual é o risco de você ter eventos adversos respiratórios no perioperatório para essa criança. O C é de Current Signs and Symptoms, são sintomas atuais, né? Sinais e sintomas. O O é de onset of symptoms, há quanto tempo a criança está com esses sintomas, né? 2 semanas, 4 semanas, há uma semana, né? O L de lung disease é uma criança que ela é asmática, é uma criança que tem hipertensão pulmonar, é uma criança que tem broncodisplasia, né? Ou uma criança que não tem nada, né? O D de device, né? Que lembra que eu falei para vocês lá atrás que a técnica anestésica influencia diretamente no risco que essa criança está submetida a eventos respiratórios? Por exemplo, uma máscara facial, aquela máscarazinha de servo com Guedel, pontua 1 no Codes Score. Máscara laríngea, pontua 2 no Codes Score. E intubação traqueal pontua 5 no Codes Score. Por quê? Não é que demonizando o dispositivo. Muitas das vezes tem que fazer com esse dispositivo mesmo, não tem jeito. Só que a grande questão é, um deles você está estimulando a árvore bronquial, traqueal diretamente, né? Isso deflagra reflexos, né? É muito reativo e por vezes se a criança estiver resfriada é mais reativo ainda. E o S, né, para terminar o CODES, é de surgery. Qual é a cirurgia? É uma cirurgia simples? É uma cirurgia da via aérea? É uma cirurgia de deformidades crânio-maxilofaciais, né? Tudo isso tem que entrar na conta. No resumo da ópera, você junta todos esses pontos e você consegue ter uma estatística de qual é o seu risco, né? De maneira que, se você tem mais de 16 pontos, mais de 50% das crianças vão ter eventos adversos respiratórios na sua casuística, né? É, no final das contas, isso aqui não é para servir de ferramenta para saber se eu devo ou não anestesiar essa criança, mas às vezes ela deve servir mais com qual é o grau de cuidado que eu vou ter com essa criança. Em vez de entubar ela, será que eu consigo fazer um bloqueio e e fazer uma máscara laríngea ou uma máscara facial, né? Será que eu espero 2 semanas para que ela deixe de estar em infecção recente e passe uma infecção mais tardia? Enfim, o bom e velho bom senso. Já entrando agora na questão do intraoperatório, né, já passamos por bons elementos do pré-operatório, vamos falar das técnicas anestésicas. E eu gosto muito de dividir as técnicas anestésicas em duas, assim, de maneira bem pragmática, né? Tem as técnicas que você preserva a ventilação do paciente e tem as técnicas que você não preserva a ventilação do paciente. Você tem que fazer uma ventilação artificial, né? E aqui, de maneira geral, para ficar bem simples, você preserva a ventilação de uma criança quando você faz uma sedação venosa, ou uma sedação gasosa, né, com a máscara, uma raquianestesia preserva, uma peridural preserva, uma peridural caudal preserva, bloqueios regionais também preservam, infiltrações locais que vocês cirurgiões fazem também preservam, né? Por outro lado, ali isolado, mas vocês vão ver que não é exclusivo, anestesia geral não. Por sua vez, você fez uma boa dose de opioide, fez o relaxante neuromuscular, a criança vai entrar em apneia e você vai ter que manejar essa via aérea, né? De algum jeito.
né? Então, vamos deixar aqui do lado, porque eu quero discorrer um pouquinho dos impactos de cada uma dessas técnicas anestésicas. Não vou aprofundar extremamente em cada uma delas, mas eu vou trazer nuances que vão mostrar do porquê que é interessante que um médico residente em cirurgia pediátrica ou um cirurgião pediátrico tenham em mente de possíveis impactos, né? De técnicas com preservação, sem preservação, qual escolher das que preservam, né? Então, trouxe aqui um caso: um lactente de 50 semanas de idade pós-conceptual, um hernia inguinal bilateral, sem outras comorbidades ou alergias, né? Dá para ver até que no bonequinho tá um pouquinho abaulado ali, tem duas hérnias mesmo, inguinais ali. Eu fiquei de cara que eles implantaram fio a fio desse boneco, né? Nossa, é caro. Esses bebês reborns. Resumo da obra, só para descontrair um pouquinho, né? Vamos falar da anestesia geral. Anestesia geral, sem preservação da ventilação, né? Então, isso vai gerar um custo, querendo ou não, a gente não pode tirar isso da equação, né? Nós somos um país de saúde pública forte, né? Então, você não se preocupar com isso é você tratar menos pessoas. Então, às vezes, isso tem que entrar na conta sim. Os insumos de uma anestesia geral, os gases anestésicos, os gases frescos, eles são muito caros. Não sei quem já teve experiência de ser gestor ou de fazer algumas compras disso, ver os custos. Às vezes a gente abre o oxigênio e a gente não se atenta de que está gastando. Bom, existe, por óbvio, maior manipulação das vias aéreas, com maior risco de eventos adversos, como já ficou bem claro aqui em vários scores que eu já demonstrei para vocês durante a aula. E toda vez que você faz anestésicos em crianças, principalmente abaixo de 60 semanas de idade pós-conceptual, você tem um risco daquela apneia pela imaturidade do sistema nervoso central, né? E isso é quase que dose dependente dos nossos anestésicos. E a anestesia geral nada mais é do que você fazer uma dose alta dos anestésicos. Então, o risco de apneia no pós-operatório é maior na anestesia geral. Isso deve entrar na conta, né? Eu vou fazer uma criança muito pequenininha, eu posso fazer o mesmo procedimento com bloqueio e com anestesia geral. Às vezes eu posso optar pelo bloqueio, se eu não quero ter um risco aumentado de apneia no pós-operatório, né? Essa criança vai ficar monitorizada? Onde ela vai ficar monitorizada? Tem uma equipe na recuperação pós-anestésica para isso, né? E, querendo ou não, demanda um maior tempo, né? Você pegar uma veia, induzir, entubar, tirar o tubo do esôfago, botar na traqueia de novo, você estubar, às vezes pode demandar um pouquinho mais de tempo, que também entra na conta de você escolher uma técnica anestésica ou não. Bom, indo para sedação venosa ou gasosa. Aqui, um breve parêntese, que a diferença de uma sedação para uma anestesia geral, às vezes, nada mais é do que a dose que você faz. E por muitas vezes, você virar e falar, pode fazer só com uma sedaçãozinha, que tá tudo bem. Às vezes pode não ser o suficiente, porque se o estímulo for muito grande, se não der para fazer só com uma sedaçãozinha, o seu anestesista vai ter que aumentar as doses, né, de hipnóticos e de analgésicos. E isso pode levar a uma apneia. E a criança entrando em apneia pode levar a uma conversão para anestesia geral. O que é muito pior do que fazer uma anestesia geral por si só. Por quê? Já está cheio de campo, não estamos preparados, você não oxigenou essa criança, né? Você pode ter mais hipotensão, você pode ter mais delírio ao aumentar essas doses, né? Aquela criança que vai acordar louca no pós-operatório, né? Enfim, você pode gerar um mau controle álgico e propiciar uma maior resposta endócrina metabólica ao trauma. Porque por mais que a criança não tenha dor, do ponto de vista de consciência da dor, ela tem nocicepção. Então as interleucinas sobem, ela às vezes pode fazer taquicardia, ela vai ter mais inflamação. Então, não estou demonizando a técnica da sedação, mas a mensagem que eu quero passar é: vamos sedar o que pode ser sedado. E ela pode ser uma complementação. Depois a gente vai discutir aqui uma sedação com uma boa infiltração, uma sedação com um bom bloqueio, tá ótimo. Beleza? No próximo slide, a raquianestesia. O problema da raquianestesia na criança é que às vezes ela tem uma duração muito limitada, né?
A literatura diverge ali entre 30 a 60 minutos, a depender da criança, a depender da dose, da medicação que você faz. Isso gera um problema. Esse tempo pode não ser suficiente para você realizar o seu ato cirúrgico como um todo. Às vezes você está ali num centro de ensino, hospital, escola, que você tem que ensinar um residente, isso tem que entrar na conta também. Você não pode fazer uma hack e falar, olha, é problema de vocês se vocês não operarem no tempo. Não, nosso objetivo é o mesmo, é o benefício do paciente. Então, por outro lado, é uma ótima estratégia se você quer preservar a via aérea, né? E você quer evitar a apneia. Você pode, em crianças muito pequenininhas, existem vários relatos de caso de que você só faz uma hack e você nem precisa sedar a criança, às vezes bota uma chupetinha com glicose e você pode fazer o seu procedimento sem uma gota de anestésico endovenoso, com risco de apneia no pós-operatório minúsculo, né? Mas, de novo, demanda expertise, demanda uma boa indicação, né? Saber o que está fazendo e para quem está fazendo, né? Existem restrições com relação à disfunção coagulatória, né? Será que essa criança ela tem uma atresia de vias biliares e ela está com déficit nos fatores de coagulação? É uma criança que tem hipertensão intracraniana e você não pode fazer uma raquianestesia para ela, senão você vai ter herniação cerebral, né? Tudo isso você tem que entrar em conta quando você vai escolher uma raquianestesia, né? E muitas das vezes não vai ser suficiente, a depender da idade da criança, para controlar a movimentação dela. E você vai precisar sedar também. Mas não tem nada de mais nisso, é só uma adjuvância, uma complementação de técnicas, né? Peridural. Aqui é a peridural não caudal, né? Aquela peridural que a gente pode fazer em nível torácico, em nível lombar. Geralmente para criança, é, não é muito empregada amplamente, porque existe uma certa dificuldade técnica que demanda uma expertise do profissional. Não são todos os anestesistas que vão fazer uma peridural é, que fora do território caudal para uma criancinha pequena, né? Porque existe um receio mesmo de perfuração da dura, da meninge, né? É, as mesmas questões de disfunção coagulatória, né? Enfim, mas no resumo da ópera, a peridural pode abranger os dermátomos que você precisar anestesiar com tranquilidade, podendo passar catéter, inclusive, para analgesia no pós-operatório, né? E basicamente isso da peridural. Peridural caudal. É o mesmo espaço, espaço peridural, só que você vai atingir ele, acessar ele, não através da coluna ali lombar ou torácica, mas pelo hiato sacral, perfurando o ligamento sacro-coxígeo ali, né, desse hiato sacral, e acessando esse espaço peridural e fazendo a administração. O interessante é que essa estratégia, em crianças muito pequenas, pelo fato de elas serem pequenas e pelo seu tecido conjuntivo, meníngeo ser mais frouxo, você consegue subir do território caudal e chegar até níveis torácicos com uma única injeção, né? É a regra de Armitage, a anestesia muito famosa, que se você fizer 0,5 ml por quilo no caudal, você consegue ter uma analgesia de L1 para baixo, 1 ml por quilo de solução você tem analgesia de T10 para baixo e 1,25 ml por quilo você tem analgesia de T6 para baixo. Quando a gente para ver, muitos procedimentos na anestesia pediátrica podem ser realizados através desses dermátomos, né? Seja na inervação somática ou na visceral. Então, é uma técnica amplamente realizada em pediatria porque você fica um pouco mais seguro da perfuração das meninges, que é um pouquinho mais distante, os marcos anatômicos são maiores, né? O pessoal tem um pouquinho mais de expertise. E, de novo, não é isenta de questões, né? Você vai ter um índice de retenção urinária na recuperação pós-anestésica, né? Você tem restrições com malformações sacrais, né? Os serviços que fazem muitas crianças com anomalia vertebral, daquela sequência de Vactrel, né? Você pode ter crianças que não têm sacro, simplesmente, ou o sacro não é fundido. Então, existe essa limitação. Não é impossível, você pode associar técnicas com ultrassonografia, mas, de novo, demanda mais expertise do anestesista. Uma representação gráfica, né? Em cima, um corte transversal do sacro na ultrassonografia, embaixo, um corte sagital na linha média, que ele demonstra ali, né, mais ou menos as bordas do periósteo, do sacro e do canal sacral, e é basicamente através dali que a gente faz a injeção, né, com ultrassonografia. Bom,
Agora, com relação aos bloqueios, né? É, existem vários bloqueios para várias cirurgias. Para essa cirurgia em si, o que é mais aplicável é o bloqueio do ilho inguinal e ilho hipogástrico, né? São ramos ali dos nervos espinhais, se eu não me engano, de T12 e L1, que eles vão fazer a inervação desses dermátomos ali entre justamente T12 e L1, que é geralmente onde fica aquelas incisões para apêndice, para varicocele, para hernia inguinal. Então, se você não quis acessar o neuroeixo desse paciente por algum motivo, é, desses vários que eu já citei, você pode, no final do procedimento, ou até antes, para uma adjuvância, fazer esses bloqueios. Antigamente era feito às cegas na anatomia, né, na crista ilíaca antero-superior, mas hoje em dia pode ser feito com mais segurança e acurácia com ultrassonografia, né? De novo, precisa de ultrassom, precisa de expertise, né? Não tem restrição contra a recoagulação, não tem retenção urinária. Você tem que ficar atento à toxicidade sistêmica, porque você vai fazer maiores volumes de anestésicos nesses bloqueios, principalmente se for bilateral, né? Bom, aqui está uma representação gráfica, né? Os oblíquos e o transverso abdominal com os nervos ilignal e hipogástrico, que é exatamente a imagem que a gente vê no ultrassom, quando a gente vai fazer esses bloqueios. Bom, com relação às infiltrações locais, eu sou super fã, né? Eu gosto muito da anestesia, mas essas infiltrações locais têm um lugar especial na minha conduta, porque eu vejo algumas vantagens que a gente nunca vai conseguir ter, que é o cirurgião às vezes vai estar estéril em campo. O cirurgião às vezes ele vai ter um conhecimento anatômico melhor, né? Então, se ele já está ali, já está estéril, já está tudo pronto, às vezes, em alguns contextos, não tem diferença de qualidade analgésica eu fazer um bloqueio e o cirurgião infiltrar os portais de uma videolaparoscopia, por exemplo. Então, por que que eu vou tomar mais tempo? Eu vou pegar o meu gel, que às vezes não é estéreo, pegar um paciente que às vezes já houve contaminação, eu posso só aproveitar enquanto ele está acampado, ele está estéreo, né? E, por óbvio, a limitação é que a qualidade dessa infiltração é operador dependente. É, a pessoa sabe infiltrar, né? Não tem restrição coagulatória, não tem demanda da expertise do anestesista, não tem necessidade de ultrassom. Você pode necessitar uma adjuvância, às vezes, para complementar a analgesia endovenosa, mas não é o fim do mundo, né? Resumo da ópera. São várias técnicas que vão desde domínio completo do anestesista até técnicas que você pretere o anestesista, você mesmo como cirurgião pode fazer, mas o entendimento delas e das suas repercussões, né, indicações, vantagens, desvantagens, é de suma importância. Nesse caso, era da hernia inguinal bilateral, mas cada cirurgia pode ter as suas implicações, né? Bom, aqui no intraoperatório ainda vou falar da transfusão. Esse artigo, de longe, se eu pudesse passar uma mensagem para casa, deem uma olhadinha, como leitura mesmo, nesse artigo. É um artigo recente, 2024, do final de 2024, que ele faz uma revisão narrativa de todas as estratégias que envolvem o manejo da anemia, do sangramento no perioperatório voltadas para a pediatria, né? O famoso PBM, está muito em voga para adultos, mas também está se iniciando essa conversa na pediatria. Mas não vou me estender a técnicas minuciosas, mas a grande questão aqui que eu queria trazer é a questão da transfusão, né? Para adultos já está um pouquinho mais estabelecido, as pessoas têm sido mais restritivas com relação à transfusão, porque elas entenderam que a transfusão ela não é isenta de malefícios, né, de efeitos adversos, mas na população pediátrica a gente ainda fica com o pé atrás, às vezes a gente fica um pouco receoso, né? A criança ela demanda mais oxigênio, o metabolismo dela consome mais, ela tem uma janela fisiológica, uma reserva um pouco diminuída às vezes, mas essa discussão muito saudável, essa tabela é desse artigo que eu mostrei, tem demonstrado que você pode, com segurança, em alguns contextos, fazer terapias mais restritivas, né? Aí eu tracei uma linha vermelha que você nitidamente tem dois grupos de pacientes, né? Os mais sensíveis à direita e os menos sensíveis à esquerda. De maneira que um prematuro, um cardiopata congênito, mesmo que não vá fazer uma cirurgia cardiovascular, né? Vai fazer uma cirurgia não cardíaca, eles precisam de triggers transfusionais mais altos, porque eles precisam de um conteúdo arterial de oxigênio mais alto.
E tudo bem, faz sentido, está embasado na fisiologia. Mas para aquelas crianças, que é a maciça maioria da nossa prática clínica, a gente hoje em dia tem a consciência de que se o HB está mais acima de 10 gramas por decilitro, você não vai melhorar o desfecho dele transfundindo esse paciente. Você vai, inclusive, piorar infecções, reações transfusionais, reações imunomodulatórias, né? De maneira que eu estratifiquei aqui para ficar um pouco mais didático. Seriam quatro grupos de quão ousado você pode ser com gatilhos transfusionais num contexto pediátrico, né? A estratégia liberal hoje em dia já diz pra gente, pauta pra gente, que se a criança, a gente deve transfundir a criança com a hemoglobina cai abaixo de 10. Mas terapias mais restritivas, eles falam que crianças abaixo de 7 é que devem ser transfundidas. E que uma criança com 8, 8,5, elas não precisam ser transfundidas. Por quê? Porque elas ainda têm um conteúdo arterial de oxigênio adequado, desde que o coração consiga manter um débito cardíaco adequado. Eu faço aqui ressalvas, né? A gente sabe que existem contextos e contextos. Um paciente vai fazer uma cirurgia ortopédica, sair um pouco mais anêmico da cirurgia, tá tudo bem até. Mas, por exemplo, você vai fazer uma anastomose intestinal importante. Às vezes, você deixar esse paciente mais anêmico, você pode levar a maior taxa de deiscência dessa anastomose. Por quê? É fisiologia pura. No estado de anemia, o nosso corpo vai tender a redirecionar os fluxos sanguíneos para tecidos mais estruturais, mais centrais, mais nobres. Muitas das vezes, deixando território esplâncnico, por exemplo, é, com menor aporte sanguíneo. Então, aqui também entra essa questão do bom senso. Qual é a cirurgia que você está fazendo? Quem é o paciente que você está anestesiando? Mas, de maneira geral, você existe ainda contextos mais restritivos ainda. E aqui eu ressalto um exemplo até do nosso serviço. A gente tem uma prática já de um bom tempo do professor Luiz Vicente Garcia, que ele atua muito com os testemunhos de Jeová. Eu sei que é um conceito que não se aplica muito a crianças, né? Porque é muito complicado você falar que uma criança é testemunho de Jeová e ela vai ela não vai aceitar transfusões, mas em alguns contextos e em relatos de literatura, existem casos que, por opção, né, e decisão conjunta, optou-se por não transfundir crianças, chegando a níveis de hemoglobina, inclusive próximos de 4 gramas por decilitro. E aqui, esse trabalho, né, aquele artigo e essa própria tabela mostram que é possível isso em crianças previamente saudáveis. Por quê? Às vezes você trabalha no limite da fisiologia. O coração vai aumentar o débito cardíaco, as células vão aumentar a taxa de extração, o metabolismo pode estar diminuído se você mantiver essa criança entubada, com diminuição do consumo metabólico dos neurônios, né? Enfim, o resumo da ópera é: a gente pode individualizar mesmo a terapêutica. Quem é o paciente, qual é a cirurgia e o quanto a gente vai fazer de esforço aqui para tentar salvar essa criança de uma transfusão. E se, porventura, os exames da microhemodinâmica, né, lactato, começarem a demonstrar que está tendo algum grau de anaerobiose, não existe problema nenhum em transfundir. Só que é como se fosse um remédio. Eu só vou dar o remédio, no caso, o sangue, se ele for estritamente necessário, né? E aqui eu acho que é um ponto em comum para a gente falar a mesma linguagem, né? Porque às vezes a gente fica no impasse, o cirurgião quer transfundir, a gente não. Ou a gente quer transfundir ou o cirurgião. Na verdade, não tem por que isso existir. A fisiologia é uma só, né? A gente tem que entrar num consenso, né? Bom, entrando no pós-operatório, já para finalizar, perdão se eu estiver me estendendo muito, a questão de esse paciente vai para uma recuperação pós-anestésica ou ele vai para um CTI, um CTI neonatal, né? Aqui existe essa tabela que a gente emprega muito anestesia, que ela basicamente, de novo, quer saber quem esse paciente foi quando nasceu e quem esse paciente é agora. E com base nisso vai definir para onde ele vai. Então, se ele foi um paciente pré-termo grave, ou seja, menor de que 30 semanas de idade gestacional, né? Se ele tem menos do que se ele nasceu com menos do que 1 quilo, se atualmente
ele tem menos do que 60 semanas de idade pós-conceptual, esse paciente, independente se ele for tirar a unha do pé sobre a máscara de sevoflurano, ele vai ter que fazer um pós-operatório no CTI. Eu sei que é muito forte falar isso, mas, de novo, entra naquele risco de maturidade do sistema nervoso central e o risco de apneia. Para que a gente não corra o risco de encontrar essa criança em uma parada cardíaca não assistida na recuperação pós-anestésica porque ele fez uma apneia. Entendeu? Isso aqui é baseado em estatística mesmo. Por outro lado, uma criança que nasceu pré-termo ali, 37, 36 semanas, mas foi limítrofe, né? Que atualmente tem mais do que 44 semanas de idade pós-conceptual, né? Nasceu com mais do que 1,5 kg, não tem nenhuma comorbidade. Ele não precisa fazer, por exemplo, ela está com 50 semanas de idade pós-conceptual, não precisa fazer um pós-operatório, mesmo que ela seja muito pequena, no CTI. Você pode deixar ele na reco, ali fala em observação 12 horas, mas hoje em dia já se é um pouquinho mais liberal. Às vezes uma recuperação pós-anestésica de 4 horas é adequada, e depois vai para a enfermaria, né? Em resumo da ópera, basicamente isso. Quem ele foi, quem ele é, se ele tem comorbidade ou não, qual a idade gestacional pós-corrigida dele agora, e aí você define para onde ele vai, CTI ou observação. Esse conceito de semi-intensivo, a gente não tem muito ele aqui, né? Então ele tem tido uma tendência a ser observação mais prolongada, né? Eu trocaria aqui observação 4 horas na primeira caixa, e observação 12 horas nessa segunda caixa. Os outros mantêm como CTI. Cirurgia ambulatorial, para finalizar, né? É, como que a gente vai definir qual criança pode ou não passar por uma cirurgia ambulatorial, se ela deve ficar internada, ou se ela pode realmente ser ambulatorial. Geralmente são procedimentos que eles não se estendam mais do que 4 horas e sem riscos importantes associados, ou seja, que esses efeitos adversos eles possam ser controlados. Eu não posso fazer uma amputação de membro inferior numa criança e mandar ela para casa. Por quê? Como que vai ficar a dor dela? É uma dor de difícil controle, né? Eu não posso dar alta para casa de uma criança com amidalectomia que esteja sangrando, né? Não posso dar alta para casa uma criança com vômitos incoercíveis, uma criança que não está fazendo xixi, ela pode estar com bexigoma, né? Uma criança que não está desaturando. Então, procedimentos de até 4 horas que esses fatores, esses elementos estejam controlados. A asa 1 e a asa 2 está bem sedimentado na literatura. A asa 3 depende muito de qual é a doença e se ela está minimamente compensada, né? E claro, de novo, a idade pós-conceptual aqui é muito importante. Você não vai mandar um prematuro é, com baixa idade pós-conceptual para casa, para ele fazer a apneia em casa, né? Então, os cutoffs aqui seriam, se foi uma criança pré-termo, você está autorizado a fazer cirurgia ambulatorial se a criança tem pelo menos 60 semanas de idade pós-conceptual. Se for uma criança termo, a partir de 40 semanas de idade pós-conceptual, essa criança pode ter um procedimento ambulatorial. De novo, menos que 4 horas e aquelas questões controladas. Bom, eu acho que, se eu não me engano, aqui eu encerro a minha aula. Eu agradeço a atenção de todos. Desculpe se eu fui um pouquinho prolixo ou se eu me prolonguei, mas eu acredito que esses eram os pontos que eu acho que seriam muito salutares mesmo para que a gente falasse o mesmo idioma, tivesse as mesmas condutas. E, de novo, agora é o momento de a gente trocar e consolidar mais ainda e pegar tese, síntese, fazer uma tese, antítese e fazer uma síntese, né? Para que justamente os pacientes sejam os mais beneficiados aí nessa história. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, professor Sérgio. Eu queria convidar os participantes para contribuir com pergunta, com experiência, com sugestões, compartilhar alguma vivência. E enquanto as pessoas vão se apresentando para isso, tem várias mensagens no chat parabenizando pela aula. Eu queria agradecer também a presença nessa grande conferência do Dr. José Osório de Oliveira Lira, o Dr. Lira, Dr. Marcelo Ferrari e a doutora Renata Fonseca. A doutora Renata Fonseca sempre prestigiando as atividades de educação continuada aqui da CIP.
Eu queria parabenizar o professor Sérgio pela forma como foi exposto o assunto, de forma objetiva, clara e também pela trajetória que nos convidou a compartilhar a importância da anestesiologia desde o pré-operatório até o pós-operatório, pela qualidade das imagens e pela clareza das informações. Eu vou passar para a doutora Wellen, que está de moderadora. Tem alguma pergunta no chat, etc. Se o doutor Sérgio quiser parar o compartilhamento. Boa noite, doutor Sérgio, tudo bem? Oi, Wellen, tudo bem? Boa Tudo noite. jóia. A gente tem uma pergunta aqui da Marcela. Ela está pedindo se você poderia repetir esse último slide, por favor. Falou que a internet dela travou e seria acima de 45 semanas pós-conceptuais, se pode ser uma cirurgia ambulatorial. Isso, nós temos que nos perguntar se essa criança é pré-termo ou não, para a gente definir qual que é o corte. Uma criança pré-termo, ela, pela neuroplasticidade, desenvolvimento, ela é mais suscetível à apneia. Então, uma criança pré-termo, ela só está autorizada a fazer uma cirurgia ambulatorial acima de 60 semanas pós-conceptuais. Uma criança que foi termo, acima de 45 semanas de idade pós-conceptual, ela está autorizada a fazer uma cirurgia ambulatorial. De novo, com aquelas questões sendo respeitadas. Uma cirurgia que não é muito longa, aqueles elementos estão sob controle. Legal. O João Lucas, ele está dizendo que muito tem se usado associações de drogas em pré-anestesia. Se existe alguma associação superior às outras? Olha, Lucas, João, né, João Lucas, obrigado pela pergunta. Realmente é uma questão que eu mesmo me pergunto. Se eu não me engano, eu até cheguei a comentar com o professor Fábio, com a doutora Wellen, que é uma coisa que eu quero estudar. Porque por mais que seja empregado, eu sei de alguns colegas que realmente o fazem, não existe descrição na literatura de uma coisa que seja superior à outra, né? É assim como na anestesia endovenosa intraoperatória, o que a gente tem aqui, quando você associa, você consegue, por efeitos sinérgicos, o mesmo benefício sem se expor a efeitos adversos tão intensos. Então faz sentido se misturar. A grande questão é, de novo, custo, e segundo, isso retarda o pós-operatório, porque realmente é achar uma fórmula, né? Eu vou usar 0,3 miligrama por quilo de midazolam com 1 micrograma por quilo de clonidina. E aí a criança vai dormir rápido, vai dormir bem e vai acordar rápido. Isso não existe ainda. Na minha prática clínica, agora parando de enrolar e responder mesmo, o que eu faço 0,5 a 0,7 miligramas por quilo de midazolam. É o que eu tenho mais mão, é o que eu tenho mais prática, mas eu sei que a clonidina também é muito benéfica. Só que como ela demora muito para agir, para mim, na nossa rotina, não funciona. Legal. A Carida Zimmermann está perguntando, está te parabenizando pela aula e está perguntando qual a sua experiência em acompanhamento dos pais na indução anestésica. Justo. É um dos meus momentos favoritos, na verdade, porque ali você constrói uma relação de confiança mesmo. Eu sempre falo para os residentes, a criança, às vezes, a gente trata ela como bobinho, como inocente e tal, que a gente vai enganar ela, só que não, eu acredito que é justamente o contrário. Ali você tem que demonstrar para ela que ela está sob controle da situação, que nada vai fugir do esperado. E dentro disso entra o acompanhamento dos pais, porque eles realmente são um pilar, são um reforço. Você tem que imaginar que a criança, muitas das vezes, ela pode até conhecer o cirurgião, porque passou numa consulta, né? Mas não conhece o instrumentador, não conhece o técnico de anestesia, às vezes não conhece todos os residentes, todos os internos, muito provavelmente não conhece o seu anestesista.
e mesmo assim tá todo mundo de máscara num lugar frio com uma luz estranha. Então, assim, eu super respeito as logísticas e dinâmicas de vários lugares, mas para mim devia ser quase que mandatório a criança entrar com os pais, assim, salvo de novo as exceções de pais muito ansiosos, né? E o que a gente costuma fazer aqui, respondendo a nossa experiência, é justamente a mãe entra. Se a gente conseguir fazer com que a criança se deite na maca, se sente na maca cirúrgica, ela se senta, a gente pergunta se a criança quer segurar a máscara ou se ele quer que a mãe segure a máscara, e aí a gente vai negociando, né? Se você consegue segurar esse oxímetro para o tio, aí a gente vai e bota o oxímetro aqui. E quando a gente vai ver, geralmente eles aceitam mesmo, considerando que pelo menos é a primeira vez que eles já não foram traumatizados, né? Porque para eles, no final das contas, é legal, é construir uma relação de confiança, o oxímetro tem luz vermelha, a máscara enche o balãozinho, é o pum do elefante, e aí é isso. Aí a criança começou a dormir, né? Num contexto que deu tudo certo. A gente vai repousando a criança, se é que ela já não está deitada, e a grande preocupação é a agitação nesse período de transição de acordado para anestesiado, e a gente já explica para a mãe, mãe, nesse momento ele já não lembra de mais nada, isso aqui não dói, existe a possibilidade de se agitar um pouquinho nesse momento, mas é normal, tá? Aí fechou o olhinho, mãe, dá um beijo na bochecha, alguém vai te acompanhar aqui para te proceder aos cuidados, tchau, obrigado. E é assim a nossa rotina. Eu vejo que no dia a dia, quando a gente faz isso, faz bastante diferença, né? A família fica mais segura e a própria criança também, né? Aquelas crianças que são mais expostas ou que têm algum trauma anterior ao procedimento, muitas vezes precisa segurar, elas choram, né? Um estresse maior ali que às vezes até a própria família acaba saindo depois de sala de uma forma assim que não é tão bacana também, né? O Ellen, posso fazer uma pergunta para o Sérgio? Tudo bem com você? Claro. Primeiro eu queria agradecer o Fábio, o meu irmão caçula, Fábio Volpe, espetacular presidente da CIP. Queria agradecer o Sérgio, uma aula maravilhosa, objetiva, como o Fábio falou, muito gostosa de ver. Queria perguntar para o Sérgio. Sérgio, eu tenho aqui, eu sou de Rio Claro, eu tenho aqui alguns anestesistas, e inclusive do HC de Ribeirão, o Fernando Lindquist, não sei se vocês conheceram, o Fernando Montanha, famoso Fernando Montanha, ele faz muita caudal para mim. Eu acho espetacular no pós-operatório. Eu tive, nesses 30 anos aqui, acho que 2 casos de retenção urinária, que uma sondagem no pós-operatório, à tarde, sei lá, umas 4, 6 horas depois, resolveu. Então, eu gosto muito da caudal. Eu acho espetacular para cirurgias de pelve, as hérnias, as criptos, as postectomias, que o pós-operatório é muito bom, muito bom. Segunda coisa que eu queria falar com o Sérgio o ilho inguinal e o ilho hipogástrio tem algum efeito na postectomia? Tá. Obrigado pelas perguntas, né? Realmente, acho que esse é o objetivo, né? De compartilhar experiências. A minha experiência também é escassa com relação a quantas vezes tive retenção urinária, ou foi um recurso mais lúdico de trazer questões que estão envolvidas na escolha anestésica. Vamos dizer que, sei lá, a cada 100 caudais eu tenha menos de 5 retenções urinárias, que seja. Eu acho que essa seria uma estatística mais ou menos. E no fim das contas, não é um grande problema, não é o fim do mundo. O problema é você não diagnosticar, não tratar, realmente, Sim, na minha sim. opinião. E então, de novo, eu adoro caudal, faço É, na do ultrassom, gosto muito mesmo, até eu para gosto coisas também. até para coisas mais altas. Fico muito triste quando tem uma malformação sacral, porque aí me atrapalha um pouco.
né? E a sua segunda pergunta é com relação Ao a- bloqueio ilioinguinal e o ilho hipogástrico, se eles fazem algum tipo de analgesia na postectomia especificamente, porque eu vejo aqueles bloqueios, a gente faz aqueles bloqueios na base do pênis, ao redor do pênis, tal, e eu já procurei, vou ser sincero a você, já procurei, já conversei com anestesistas, uma técnica específica para bloqueio peniano. Ninguém me mostrou um livro, ninguém me mostrou nada a respeito específico disso. Juro que eu nunca consegui achar. Uhum. Não, tranquilo. É legal, então. Eu sei de uma técnica guiada por ultrassom, depois eu vou te mandar vídeos Fazendo um e favor. mas essa técnica não é o linguinal hipogástrico, ele serve para a parede abdominal mesmo, tanto que uma coisa que a gente tem que se atentar é se você for fazer uma cirurgia urológica ali, uma varicocele, por exemplo, a inervação ali tem um pouco de componente visceral, né? Então você pode ter bradicardia, você pode ter estímulo álgico se você só fizer o linguinal hipogástrico e achar que está tudo bem, né? Porque ele é exclusivamente parede abdominal ali mesmo. E existe bloqueio, é um bloqueio peniano guiado por ultrassom, você vê ali entre a raiz do pênis e a sínfise púbica. Depois eu vou te mostrar, são duas ou três injeções, se eu não me engano. No final das contas, pega os mesmos nervos que a gente faria nas infiltrações habituais, só que mais a montante. Então, a qualidade analgésica e a acurácia é maior. É maior, legal. Eu precisava disso. E assim, eu não faço, os anestesistas não fazem o ilho inguinal nem o ilho hipogástrico nas postectomias. Eu faço um bloqueio, que, como você falou, eu já estou paramentado, já estou asséptico, já faço e boa. Tem um bom resultado, mas o tempo de resultado é pequeno, pós-operatório, 2 horas, sei lá, no máximo 3 horas, e porque eu faço com estilo, eu não faço. Eu não gosto dos outros assim, sei lá, eu sou velho, acho que eu tô velho e eu fico com medo, mas assim, com a Chilo sem vaso, eu tenho um bom resultado no pós-operatório imediato. A Caudal me dá uma resposta bem maior no pós-operatório, eu acho espetacular. A criança vai para casa, vai chorar em casa. Quer dizer, assim, eu sempre brinco com os anestesistas, ela vai gritar em casa. Aqui no hospital, Uhum. até eu dar alta, é sensacional, entendeu? É muito bom. E as mães também sempre comentam que o resultado é ótimo. Perfeito. Essa interessante. Eu vou pedir licença para chamar de senhor. Não, não, É, Cássio, eu não Cássio, sou então tão velho assim. Eu tenho cara de velho, mas eu não sou não, não, velho. é hábito e respeito, mas eu vou Não, te não, chamar de não, Cássio. Cássio, só Cássio, só Cássio. Beleza, Cássio. Então, Cássio, super interessante isso, porque a minha devolutiva de pergunta seria perguntar o que que você está infiltrando. Porque a gente tem um conceito na anestesia que chama dor rebote. O que que é Hum, isso? O paciente, por exemplo, vai fazer uma cirurgia ortopédica de membro superior, uma hum, dor horripilante, né? A gente, às vezes, faz o bloqueio achando que está arrasando. E é muito hum, bom para o intraoperatório para as primeiras 12 a 18 horas. Só que quando ela passa, a dor é muito pior, porque é um on-off de uma vez, de uma hora para outra. Então, nisso aí, o que que o pessoal tem tendido a estudar? São adjuvâncias, né? Por exemplo, é você associar lidocaína na seringa com clonidina, às vezes lidocaína com dexametasona, que para ajudar nessa dor transicional. Não estou dizendo que essa seja a saída, né? Mas uma questão para se pensar é o que está fazendo nessa solução. Porque, por exemplo, a lidocaína ela é muito boa realmente, e eu entendo o receio, por exemplo, de usar ropivacaína, que tem propriedade constritora, né? E bupivacaína, que ela é muito cardiotóxica. Mas hoje em sim. dia, e é uma tecnologia brasileira até, que é bem bacana, existe a levobupivacaína, que por ela ser levo, a cardiotoxicidade dela é igual à ropivacaína, só que sem a propriedade vasoconstritora. Ah, legal. E aí as doses tóxicas, elas são mais abrangentes, a janela terapêutica é maior. Então você consegue ter, às vezes, uma qualidade analgésica de 12 horas, 14 horas. E hoje mesmo eu fiz uns 2 casos, eu pedi para o cirurgião infiltrar, né, de postectomia com levobupivacaína.
Depois dá uma olhadinha aí com os fornecedores, porque dura bastante, a qualidade analgésica é excelente, é a mesma que a bup e não é cardiotóxico. Legal, Tecnologia brasileira. legal. Obrigado, Sérgio. Obrigado mesmo. Eu vou ver isso Abraço. daí. Um abraço, tudo de bom. Eu vou mandar para o Fábio, através do Fábio, os Beleza, artigos. fazendo um favor. Sérgio, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite, José. Tô sim. É o Dr. Lira aqui de São Paulo. Parabéns pela sua aula. Gostei muito. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Diante de uma criança com um escroto agudo, possível torção de testículo e não está em jejum adequado, qual a conduta anestésica? Perfeito. Obrigado, pelo elogio, pela pergunta. Bom, eu vou te falar, não vou chamar de senhor também. Eu vou te Não, falar, pode falar Lira mesmo. Lira, eu vou te falar dois cenários e eu vou falar o que eu, Sérgio, vejo que é o mais seguro e o que a literatura também traz. Existem pessoas que fazem uma raquianestesia seca, que é o quê? Você não sedar o paciente e fazer única e exclusivamente uma raquianestesia, considerando que ao não sedar o paciente com anestésicos, você deixa a via aérea dele protegida com relação a broncoaspirações, né? Eu acho isso arriscado, por quê? Se você injetar esse anestésico no intravascular sem querer, se o paciente convulsionar, se ele tiver uma bradiarritmia, se por algum motivo você tiver uma intercorrência, você cai de novo, e elas podem existir, você cai de novo no mesmo buraco e talvez no buraco mais fundo, né? Então, eu não iria por esse polo. Eu sei que é feito e eu não iria por esse polo. Qual seria minha conduta? Com escroto agudo, com o estômago cheio, né? A gente pode, se quisermos dar uma chance, fazer um ultrassom gástrico para ver se há conteúdo. Se explicitamente não há conteúdo, ou seja, não é nenhum cenário duvidoso, aí eu excluo. Ah, foi um relato duvidoso ou já deu tempo do trânsito gastrointestinal. Se é duvidoso o meu ultrassom gástrico, né? Ultrassom de qualidade feito por alguém com expertise, ou ele já dá conteúdo sólido ou líquido de grande monta, aí eu faria uma anestesia geral em sequencial rápida para proteger a via aérea da criança. Essa é a minha resposta para a primeira pergunta que você fez, Lira. Muito obrigado pela sua resposta. Uma outra que eu vejo na prática, infelizmente, é que alguns colegas contraindicam a anestesia em pacientes que ainda não estão com 8 horas de anestesia. Então, essas 4 horas que você colocou para leite materno, 6 horas para os outros alimentos, não é padronizada, porque eu trabalho em 2, 3 hospitais e eu vejo alguns colegas anestesistas contraindicarem, entendeu? E isso às vezes é ruim, porque você tem uma urgência maior, até no caso mesmo de um apendicite, que é uma urgência. Não é uma emergência, mas é uma urgência, entendeu? É só uma observação. Não sei qual a sua conduta nesses casos. No exemplo da apendicite mesmo. Parece que está com apendicite aguda, já é uma fase avançada, mas precisa fazer uma cirurgia, mas não está em jejum. Aí ele falou, olha, precisa aguardar aí, ficar mais umas 4 horas para segurança. E aquela velha história, quando o anestesista fala para mim que não pode, eu concordo com ele. Porque se tiver uma intercorrência anestésica ou cirúrgica, ele vai me responsabilizar, você está entendendo? E isso é muito ruim. É uma situação chata, complicada mesmo. É, o que eu vejo, né, e o que é um trabalho de formiguinha mesmo. No fundo, essas coisas já estão estabelecidas. Assim como ninguém questiona que a losartana é uma medicação de entrada para um paciente hipertenso, né? Só Uhum. que a questão é que algumas pessoas relutam mesmo. Às vezes eu sinto que é, existe, não em todos, um pouco de má fé, ou simplesmente porque não quer ter dor de cabeça. E aí de novo, é um trabalho de formiguinha.
vocês como cirurgião e a gente como sociedade de anestesia e fazer esses congressos, aula após aula, na formação de profissionais capacitados aí, né? Falando especificamente sobre o quadro de apendicite, é uma situação que às vezes a gente pode ficar pego de calças curtas, né? A gente vê uma criancinha magrinha, bonitinha, só com um pouquinho de febre, mas a gente não pode esquecer que o abdômen é agudo e às vezes existe retardo de esvaziamento gástrico. Aí entra, por exemplo, o ultrassom, né? Mas é isso. É, esses tempos já estão bem estabelecidos. Falta realmente, eu faço uma meia-culpa, mais pessoas seguirem. Desculpa a minha última pergunta. Qual o nível de hemoglobina você contraindicar a anestesia letiva? Olha, eu vou só me chocar um pouco o senhor, mas é porque aqui eu também faço muito paciente testemunho de Jeová, né? Então, para mim não existe uma contraindicação. A questão é, o paciente está com anemia, aí eu me pergunto, o que que eu posso fazer? Eu tenho tempo para a cirurgia acontecer? Então eu vou entrar com ferro, eu vou entrar com eritropoetina. Cenário 2, não existe tempo, mas a cirurgia tem que acontecer. Aí vamos anestesiar, vamos dar as melhores condições da macrohemodinâmica e da microhemodinâmica. Se eu ver que existe um déficit de aeróbico mesmo, o lactato está subindo, a saturação venosa central está muito baixa, existe já uma disfunção orgânica, aí eu tenho que instalar minha cabeça para não, tá faltando hemoglobina nesse paciente, aí eu transfundo. Se eu vou transfundir de 4 e chegar em 6, de 6 e chegar em 8, aí cada caso é um caso. Hoje em dia eu tenho atuado mais isso, mas eu entendo que não é generalizado, é pela nossa amostragem aqui que a gente faz um dia desses, eu contando um relato. Não é um caso meu, mas é um caso do nosso professor aqui. Uma testemunha de Jeová foi fazer uma cirurgia de escoliose, pra vocês verem. Saiu com hemoglobina de 1,4. 1,4. Saiu viva sem disfunção neurológica ou orgânica nenhuma. Para você ver como que a gente às vezes se escora muito em números e esquece de olhar no paciente, na fisiologia, né? Muito bom, muito obrigado pela sua resposta e mais uma vez parabéns pela sua aula. Queria agradecer a participação ativa nessa grande conferência. Agradecer especialmente a participação do Dr. Zé Carnevale, Dr. Lira, Dr. Marcelo Ferrari, Dr. Renato Fonseca e todos que entraram nessa aula, fizeram sua contribuição nos comentários. Nós temos um grupo distinto aqui, uma diversidade de profissionais, temos neonatologistas, pediatras, temos anestesiologistas, cirurgiões pediátricos, que é o objetivo maior, e eu queria, antes de passar para a doutora Wellen, que é a moderadora, encerrar, compartilhar um comentário do João Lucas, que ele diz que a grande vantagem, né, é um comentário que merece ser lido aqui, que a principal vantagem de trabalhar com anestesia em pediatria é a participação e a compreensão dos cirurgiões pelo anestesista, e que essa prática compartilhada faz toda a diferença. E aí nós terminamos onde o Dr. Sérgio começou, que ele mostrou objetivamente o impacto que a expertise na formação anestésica traz em termos de desfecho, né? O impacto dessa formação anestésica pediátrica está nos desfechos e nos resultados gradativamente, inclusive até deixando claro de forma pontual o número de procedimentos que estariam envolvidos nessa curva de aprendizado. Eu queria agradecer, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, ao professor Dr. Sérgio Mariano Vaz pela excelente apresentação, pela forma como contribuiu para a formação dos cirurgiões pediátricos e que dessa maneira contribuiu para a educação do Brasil da forma como ele precisa e merece. Eu passo para a doutora Wellen concluir.
Obrigada, doutor Fábio. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, né? Hoje a gente teve uma grande participação tanto do pessoal da cirurgia pediátrica quanto da equipe da anestésio. Fiquei bem contente com essa participação aqui na nossa grande conferência. A gente procura sempre, como o doutor Fábio falou, ter essas atividades todas as semanas, né? Cada uma envolvendo um tipo de, seja cirurgião pediátrico, residente ou até mesmo alunos, e hoje com certeza foi uma palestra do Dr. Sérgio excelentíssima, assim, de grande valia para todos nós. Então, eu agradeço, Sérgio, pela aula, pelas explicações, por tudo que nos ensinou aqui hoje e pela companhia do dia a dia também. Obrigado, viu, Sérgio? Foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade e é isso, vamos crescer junto. Muito obrigado. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, eu agradeço mais uma vez o professor Dr. Sérgio Mariano Zuazo. Eu agradeço a participação dos presentes, acima de tudo pela forma ativa como contribuíram. E antes de encerrar, eu deixo para o Dr. Marcelo Ferrari para a sua mensagem final e concluir em nome da sociedade essa live. Dr. Marcelo. Acho que está mutado. Olá, queria agradecer a todos a oportunidade que você nos deu, ao pessoal da anestesia, ao pessoal da cirurgia pediátrica, e daqui de Rondônia mandar um abraço a todos e dizer que hoje vai dar Inter contra o Flamengo, se Deus quiser. Já estou inspirado, já estou alegre. Fala, Lira, bom te ver, meu amigão. Vou ver também, amigo. Fica com Deus. Um abraço, Fabinho. Uma boa noite a todos e nós encerramos em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, agradecendo em especial o Dr. Sérgio mais uma vez. Muito obrigado, nos vemos na próxima atividade de educação continuada e essa excelente conferência com esse conteúdo estará disponível no site da CIP na área restrita aos associados. Muito obrigado mais uma vez, boa noite.